Saudações, pessoal, tudo bem? Eu vou contar para vocês hoje aqui no canal do dia em que nós entrevistamos Carlo Ancelotti, que no dia anterior havia sido campeão da Champions League com o Real Madrid. Mas antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal e se você já é inscrito, deixe o seu like, comenta aqui embaixo, porque eu geralmente trago informações, destaques, análises aí da vida, especialmente da dupla Grenal. Mas eu sou um cara do rádio, do jornalismo, e eu gosto bastante dessas histórias de bastidores e espero compartilhar essa com vocês. Vou compartilhar essa com vocês, espero que vocês também gostem, também aproveitem, também absorvam, também curtam essas histórias de bastidores do rádio. O ano era 2014, eu faz 4 anos que eu estou na Rádio Guaíba, na época eu estava na Rádio Grenal ainda, 2014, e o Real Madrid conquistou o tão esperado, tão sonhado, tão aguardado 10º título da sua história na Champions League. La décima, como eles chamavam. O técnico do Real Madrid era Carlo Ancelotti, italiano, Carlo Ancelotti. E nós tínhamos, e ele segue na Rádio Grenal até hoje, era meu colega na época, uma pessoa extraordinária do mundo do rádio, um cara espetacular. Pato Mouri, que morou muitos anos na Itália. O Pato Mouri foi para a Itália em 1980 como assessor de imprensa do Falcão e ele fez sucesso absurdo na TV italiana. As maiores audiências da história da TV italiana até hoje são em programas do Pato Mouri, especialmente Roma. Ele é assim um fenômeno por lá. E ele conhece muita gente, especialmente dentro da Roma, né, que é o clube que ele acabou se identificando e virou uma espécie de torcedor símbolo da Roma, mesmo sendo brasileiro. Pato viveu 30 anos na Itália, conheceu tudo da Itália. E o Real Madrid foi campeão da Champions League em 2014 e no outro dia, na redação da rádio, nós comentávamos sobre o jogo e o Pato Moura disse assim, ó, o Carlo é meu amigo, o Pato tem um jeito assim espetacular, todo mundo é amigo dele. E o pior é que nesse caso era mesmo, a gente não acreditava, mas era mesmo. Não, o Carlo é muito meu amigo. Aí eu lembro que um de nós provocou, não lembro quem é que estava junto, eu acho que era o Thiago Suman que provocou, e disse, ô Pato, se ele é teu amigo, liga pra ele, põe ele no ar então. Mas uma provocação assim, vazia, ninguém imaginava que o Pato fosse fazer realmente aquilo, porque ninguém acreditou que o Carlo Ancelotti fosse amigo dele. Imagina, o mundo inteiro queria entrevistar o Carlo Ancelotti, que havia sido campeão da Champions League horas antes pelo Real Madrid. O Pato Mouri sumiu. Deu uns 10 minutos, o Pato voltou. Liguei pro Carlo, falei com ele, mas ele disse que pode falar com a gente só por 10 minutos, porque ele tá ocupado, ele tá chegando em Madrid agora, eles vão desfilar em carro aberto, vai ter um desfile lá de ônibus no centro da cidade por causa da Champions. 10 minutos acho que não vai render. A gente se olhou assim e disse, mas vem cá, Pato, tu tá louco? Tu enlouqueceu de vez, pirou? O cara acabou de ser campeão da Champions League, se ele gravar um negócio de 30 segundos já é maravilhoso, imagina falar 10 minutos com a gente. Liga pra ele e bota no ar. E isso aconteceu. Aí foi, claro, até então a gente não estava acreditando. Pato Moura pegou o telefone, digitou lá o código para fazer a ligação internacional. Alguém atendeu, que a gente até então não sabia quem. E o Pato começou aquelas coisas, e aí, como é que tá, amigo? E ele não entendeu, e a gente, Pato, o cara é italiano. E o Pato começou a falar italiano, o Pato é meio biruta até hoje. E aí começou a falar, não, vamos entrar no ar então, vamos. Pum, plugou. E aí o Pato nos olhou assim e disse, Carlo Ancelotti na linha. Eu lembro que todo mundo caiu pra trás, né? Como assim, Carlo Ancelotti na linha? Entra no estúdio e começava o programa, né? E chama o Carlo Ancelotti. E entrou o Pato no estúdio, começou porque meu grande amigo, porque isso, porque aquilo, Carlo Ancelotti. E aí o Ancelotti respondeu e começou a falar, era mesmo o Ancelotti, o Pato não estava mentindo, ele realmente era muito amigo do Carlo Ancelotti. A imprensa do mundo inteiro queria falar com o Carlo Ancelotti, imagina. A La Décima era um título que o Real Madrid aguardava durante mais de uma década. A 10ª conquista de Champions League da história do Real Madrid. E foi conquistada em um clássico, né? Foi um jogo do Real contra o Atlético de Madrid. O Real perdia até o finalzinho, teve um gol do Sérgio Ramos e na prorrogação o Real Madrid atropelou. E aí começaram a conversar e a gente bota no Twitter e bomba e divulga em redes sociais. Não tinha live na época, ou até tinha, mas não era tão difundida quanto hoje. Mas divulga o máximo que puder, porque imagina, é a única rádio do mundo a falar com o Carlo Ancelotti depois de conquistar La Décima com o Real Madrid.
E aí eu lembro que foi colocado e as pessoas não acreditaram, porque realmente era um negócio assim que ninguém podia imaginar. Como é que o Carlo Ancelotti, campeão da Champions League com o Real Madrid, vai estar falando com uma rádio lá de Porto Alegre, uma rádio que hoje é afirmada, a Rádio Granal, mas na época estava iniciando. As pessoas não sabiam o que era, ainda não sabiam quem era. E aí era uma coisa que ninguém acreditava, as pessoas acharam que era pegadinha, que era alguém imitando o Carlo Ancelotti, mas não era. Era realmente uma conversa do Roberto Pato Mori com o Carlo Ancelotti ao vivo. Durou os 10 minutos que o Ancelotti tinha prometido. Só que a conversa foi assim, o Pato, como eu disse, ele tem... O Pato Mori morou muitos anos na Itália, 30 anos, o Pato me disse, eu liguei para ele na última semana e disse, Pato, eu vou contar a história do Ancelotti, posso? Ele disse, claro, guri, vai adiante. O Pato chama todo mundo de guri. O cara pode ter 80 anos que ele chama de guri igual. É uma figura espetacular. Claro, guri, conta a história. E aí o Pato conversava com ele, me autorizou, portanto, por isso que eu estou contando. E aí começou a contar. O Pato, como eu disse, morou muito tempo na Itália. O Pato até hoje sonha em italiano. Os sonhos dele são em italiano, para ver como é forte, como é marcante essa língua e esse país na vida do meu amigo Pato Mori. E aí o Pato começava a entrevistar o Ancelotti, que eu não vou aqui fazer, imagina, eu não falo italiano, né? Mal falo português, vou falar italiano. E aí o Pato começou a fazer a pergunta em italiano, o Ancelotti respondia em italiano, e o Pato, ao invés de traduzir, ele dizia a resposta em italiano de novo. Então, para resumir, cara, foi uma entrevista bombástica, uma entrevista que todo mundo parou para ouvir, mas ninguém entendeu nada, porque os dois só falaram italiano, o Pato não traduzia, estava mais confuso que a gente, mas foi pro ar. Foi pro ar e pegou todo mundo de surpresa. Imagina, o campeão da Champions League, Super Carlo Ancelotti, conversando para uma rádio na época pequenininha aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, aqui no sul do mundo, batendo esse papo ao vivo com o Carlo Ancelotti. Mas foi legal. A hora que o Ancelotti atendeu o telefone e foi pro ar, teve uma gritaria na redação, parecia assim que era o gol do Hexa do Brasil na Copa do Mundo, sabe? Porque no rádio é isso, tu consegue uma grande entrevista e com todo mundo pegando junto, todo mundo indo atrás, é uma festa extraordinária. E foi assim que aconteceu. Carlo Ancelotti falou para uma rádio do Brasil, para uma rádio de Porto Alegre, um dia depois de conquistá-la a 10ª com o Real Madrid. Mas ele falou em italiano, com a pergunta em italiano e com a tradução em italiano. Quer dizer, o Ancelotti falou, todo mundo ouviu, mas ninguém entendeu nada. Mas foi legal mesmo assim. Carlo Ancelotti falando para uma rádio de Porto Alegre depois de ganhar a 10ª com o Real Madrid. Tá certo, pessoal? Se você gosta dessas histórias aí de bastidores do rádio, de bastidores do mundo do futebol, de bastidores da comunicação, do jornalismo, comenta aqui embaixo, deixa o like, que isso é bastante importante. E claro, compartilha. Se eu perceber que o pessoal tá curtindo, tá gostando dessas histórias aí mais de bastidores, eu venho e conto mais aqui no nosso canal. Tá certo? Um abraço.